Descobri quanto o São Paulo pode receber de Evangelos Marinakis na parceria pelas categorias de base. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essas cifras e fala também sobre a chance de Matheus Pereira trocar o Cruzeiro pelo Palmeiras. Quero te atualizar também sobre a busca do Corinthians por reforços, quem pode ser esse jogador que já está apalavrado para 2025. Para completar, BAP, novo presidente do Rubro Negro, criticando o Landinho. Você vai entender e imagino que vai concordar. Trago também atualizações sobre o patrocínio master do Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras discutindo a possibilidade de uma troca, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. A sugestão dessa quarta-feira bateu e bateu bonito. Nessa quinta, 2 partidas apenas. Uma delas com um favoritismo claro da Inter de Milão contra a Udinese em jogo da Copa Itália. Já nessa partida da Copa da Liga Inglesa, enorme equilíbrio para Tottenham e Manchester United. Tô indo no empate sem muita convicção, mas a boa notícia é que se você acertar o resultado, vai ter a oportunidade de pegar uma cotação bem legal. Para participar na aposta ganha, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Vale a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é exclusiva. O goleiro Walter, que deixou o Cuiabá, foi especulado por gente que assistia ao programa ontem, se ele poderia pintar como reforço do Corinthians. Mandei mensagem para alguém muito próximo do Walter e essa pessoa disse que apostaria hoje na possibilidade de o Walter fechar com o Vitória. Quero contar também que o Bahia é o favorito para a contratação de Eric Pulga. O tricolor aumentou a sua primeira proposta, aumentou os valores em relação à primeira proposta. A nova oferta é de 3 milhões de dólares ou quase 19 milhões de reais. Na semana passada, o clube havia oferecido 13 milhões de reais. Conta também que Botafogo e Vasco buscaram informações sobre o atacante que pertence ao vovô. Já Isidro Pita está a caminho do Red Bull Bragantino, o centroavante paraguaio, que também era alvo do Fluminense e do Bahia também. Ele acabou fechando com o Red Bull Bragantino por 4 milhões e meio de euros, valor equivalente a 70% dos direitos econômicos. Já o Internacional quer o atacante Marquinhos, revelado no São Paulo e que pertence ao Arsenal. Esse jogador chegaria para substituir o Wesley, que está sendo vendido para o Krasnodar em negócio de 60 milhões de reais. O Palmeiras fica com 30 milhões. Para completar o giro de notícias, o Real Madrid vai faturar quase 31 milhões de reais como prêmio pelo título do Mundial de Clubes. Vitória fácil por 3-0 contra o Pachuca nessa quarta-feira. Já Hércules, volante que pertence ao Fortaleza, não cravou sua permanência para 2025. Ele disse que uma série de coisas estão acontecendo e que ele vai entender direitinho com os seus empresários. Por falar no Fortaleza, o Lion é mais um interessado em Zé Rafael, o meio-campista que não deve ficar no Palmeiras para a próxima temporada. Por falar em quem não deve ficar no Palmeiras, preciso te contar que Gabriel Menino pode parar no Fluminense. O volante de 24 anos de idade foi procurado pelo tricolor das Laranjeiras e nessa negociação surgiu a ideia de uma troca, com o Martinelli, volante de 23 anos de idade do Flu, podendo pintar no Palmeiras. Negociação em fase embrionária, os empresários estão sendo acionados para ver se existe a possibilidade de avançar. E aí há 2 alternativas, de que esses jogadores sejam trocados por empréstimo de 1 ano ou que exista uma troca em definitivo. Os clubes acenaram de maneira positiva e agora precisam ouvir os atletas e seus empresários. Idades parecidas, número de jogos também. Martinelli jogou na temporada atual 57 vezes com 2 gols marcados, contrato até dezembro de 2026, ele está avaliado em 3 milhões de euros. Já o Gabriel Menino jogou 48 vezes, 2 gols marcados, contrato até dezembro de 2027, avaliado em 6 milhões de euros. Pergunta que eu quero deixar para você: se Martinelli e Gabriel Menino forem trocados, quem se dá bem ou os dois saem ganhando? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Preciso te falar agora sobre o novo patrocínio master do Clube Atlético Mineiro.
Na noite desta quarta-feira, a H2Bet revelou ser a próxima parceira do clube. Só para vocês entenderem a curiosidade. A H2Bet fazia uma festa para funcionários e nessa festa, que foi gravada por funcionários, houve a confirmação do acordo com o Galo. Negócio de 60 milhões de reais. O pessoal da H2Bet está afirmando que esse valor não conta com bônus. Seria todo fixo para o clube. Eu já havia ouvido isso também de um dos acionistas do Atlético, embora exista uma dúvida grande se de fato não tem nenhum percentual, porque o valor é grande, né? 60 milhões de reais transformariam esse contrato no quarto maior do futebol brasileiro, só atrás dos acordos que o Flamengo tem com a PixBet, que o Palmeiras terá com a Sportingbet e que o Corinthians tem com sua atual fornecedora ou patrocinadora, perdão, a Esportes da Sorte. Para completar, para falar um pouquinho mais sobre a nova patrocinadora do Atlético, ela acaba de fechar com o Marcelo, ex-jogador do Real Madrid, da seleção e do Fluminense. O Marcelo será garoto propaganda e essa empresa, a H2Bet, também negocia patrocínio com o Grêmio. Mais duas notícias para finalizar as informações do Galo. Eduardo Vargas e Allan Kardec tiveram suas saídas confirmadas do time, enquanto Alan Franco recebeu oferta do Tigres do México, proposta de 3 milhões de dólares, com uma observação importante. O Alan Franco tem contrato com o Galo somente até 31 de dezembro de 2025. Se não vendê-lo agora, o Atlético vai correr enorme risco de perder esse jogador de graça. Bora falar agora sobre BAP, que tomou posse como presidente do Flamengo e logo de cara já deu uma cutucada pesada no presidente anterior, no Rodolfo Landim. BAP e Landim eram muito próximos até que o BAP se tornou oposição quando o Landim decidiu não escolhê-lo para substituição. Pois bem, o BAP usou de um fato recente do Landim para criticar seu antecessor. Vocês vão lembrar que na semana passada o Landim anunciou que Arrascaeta será o novo camisa 10 do Flamengo, certo? Na visão do BAP, esse erro foi absolutamente amador e pode ter custado até 12 milhões de reais ao Flamengo. Tudo porque o BAP vem defendendo há anos que o Arrascaeta seja o camisa 10. E ele achava que quando do anúncio que o Flamengo já havia precisado comprar, por exemplo, 1 milhão de camisas, estampar o número 10 com o nome de Arrascaeta e deixá-las à disposição no mercado, porque diante do anúncio muita gente correria às lojas. Segundo o BAP, nada disso foi feito e agora o torcedor que quiser comprar uma camisa 10 com o nome do Arrascaeta não vai encontrar absolutamente nada no mercado. A frase do BAP, abre aspas, o Flamengo deixou de ganhar até 12 milhões de reais. Foi uma prova de amadorismo, de queimar dinheiro, fecha aspas. Gostaria de saber a sua opinião a respeito do tema. O BAP tá certo? Landim mandou mal? A impressão que eu tive é de que o ex-presidente tomou essa decisão só para tentar fazer um último barulho antes de se despedir do cargo. Só para arrematar, mais duas considerações importantes. O BAP anunciou oficialmente a chegada de José Boto como seu diretor, falou que conversou longamente com o novo homem forte do futebol nas últimas semanas e está super convencido de que ele era o cara para assumir esse posto. O BAP ainda atualizou sobre a situação do Felipe Luiz, disse que havia uma necessidade de conversa com o atual treinador, que as conversas foram ótimas e que o Felipe Luiz está mantido para o próximo ano, embora outros técnicos e outros diretores tenham sido consultados nos últimos dias. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians. É Sérgio Ramos, o jogador com quem o Timão tem um acordo verbal para 2025? Em que pé está essa negociação com o zagueiro espanhol? Bora te dar uma atualizada sobre essa história. A gente já havia contado na quarta-feira que o Corinthians tem um acordo encaminhado com o jogador que está livre no mercado e chegará sem custos. Antes de responder se é o Sérgio Ramos, deixa eu só contar para você o que eu ouvi de uma fonte importante dentro do Timão. Esse jogador que está sendo contratado não é midiático. Não será contratado com a ajuda de parceiros como, por exemplo, a Esportes da Sorte. E chega para disputar a condição de titular, sem a certeza, sem a convicção de que ele vai ser o cara do time, tá? Então, só diante disso, já dá para descartar que o Sérgio Ramos seja o reforço corintiano. Importante contar que existe uma chance desse atleta cujo nome não foi revelado ser lateral esquerdo. E aí tem muita gente imaginando que pode ser o Kurzawa, lateral esquerdo francês de 32 anos de idade, que está livre no mercado desde que deixou o PSG na metade do ano.
Ninguém no Corinthians confirma, sob a alegação de que o vazamento desse nome pode atrapalhar, até pelo fato de o jogador estar livre, eventualmente pinta um outro clube, oferece mais e o Corinthians acaba tomando um chapéu. O Timão está convencido, está otimista de que esse acordo vai acontecer, mas enquanto não houver assinatura do pré-contrato ou do contrato em si, há o risco da negociação falhar. Sobre Sérgio Ramos, zagueiro espanhol, chegou a conversar com o Corinthians algumas semanas atrás, deu uma esnobada no Corinthians, depois até tentou voltar atrás para que as partes retomassem as tratativas, mas aí foi o Corinthians quem recuou, porque o prazo de inscrições para as competições de mata-mata já havia se encerrado. Então não valia a pena você contratar o Sérgio Ramos para tê-lo apenas no Campeonato Brasileiro. Nesse momento não há negociação. O Corinthians e o Sérgio Ramos não se falam há pelo menos 3 semanas. Então, não dá para cravar que o Sérgio Ramos não será contratado para o próximo ano, mas não há nenhuma coisa em curso, nem algo perto de ser concretizado. Beleza? Bora falar agora sobre a chance de Matheus Pereira pintar como reforço do Palmeiras. Muita gente especulando que o camisa 10 do Cruzeiro, contratado na metade do ano por 6 milhões de euros, se tornaria reforço do Palmeiras para 2025. Palmeiras que resolveu abrir seus cofres e ofereceu 18 milhões de euros ao Atlético Mineiro pelo Paulinho. Pois bem, fui checar essa história na manhã dessa quinta-feira, antes de gravar o vídeo, para trazer novidades atualizadas. Perguntei se o Palmeiras sondou o Cruzeiro pelo Matheus Pereira. Essa informação, essa questão foi repassada por um dirigente da minha confiança do Cruzeiro e a resposta foi nenhum contato. Tem muita gente especulando que o Matheus Pereira pode ser contratação do Palmeiras. O Cruzeiro nega de forma veemente que exista sequer contatos. Não me parece fazer de fato sentido, até porque o Matheus Pereira já se declarou cruzeirense, estava super feliz de estar realizando o sonho de jogar no time do coração. Acabou de ser comprado em definitivo, vínculo até junho de 2026, a temporada atual com a camisa do Cruzeiro de 59 jogos, 11 gols e 15 assistências. Detalhe importante, os 6 milhões de euros investidos garantiram ao Cruzeiro 50% dos direitos econômicos. Raposa nem coloca preço pelo Matheus Pereira, há um entendimento de que não tem nenhuma lógica fazer negócio com o Matheus com outro clube do futebol nacional. Bernabé, lateral esquerdo, que pertence ao Celtic, que está emprestado ao Internacional, também passou a ser especulado como possível reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um lateral esquerdo, até porque o Caio Paulista não convenceu e também porque o Verdão tem a ideia de negociar o Vanderlan nos próximos dias. Bernabé tem uma prioridade de compra no Internacional até 31 de dezembro para que o Palmeiras possa avançar. O primeiro passo é torcer para que Inter e Celtic não cheguem a um acordo ainda nesse ano. Operação de 4 milhões e 200 mil euros. A alegação no Inter é de que o valor está bastante caro para um atleta que deixou excelente impressão, mas é um lateral esquerdo. Só para arrematar em relação ao Palmeiras, Verdão que deve ter mudanças significativas no seu elenco para o próximo ano e segue na busca por um centroavante. Bora de informação exclusiva. Quero te contar quanto é que o São Paulo pode faturar no acordo com Evangelos Marinax, um magnata grego que tem tratativas avançadas para se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Os valores discutidos entre São Paulo e Marinax giram na casa dos 100 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 630 milhões de reais. Só para lembrar que Cruzeiro e Botafogo lá atrás venderam suas SAFs com a promessa de um investimento de 400 milhões de reais. O São Paulo é capaz de colocar bem mais dinheiro no clube com categorias de base, embora também lembremos, né, que não há dívidas nas categorias de base. Para que essa negociação com o Marinax seja concretizada, o São Paulo precisa criar uma empresa com o CNPJ e o Marinax vai ter percentual em cima dessa empresa. Com um detalhe importante, dentro de um período de 10 anos, o São Paulo teria a possibilidade de recomprar a parte do Marinax. Quero acrescentar outro detalhe super relevante. São Paulo e Marinax pretendem assinar os documentos para concretizar o negócio até o fim do mês de janeiro. Esse é o prazo estipulado entre as partes. Na semana passada, o presidente Júlio Casares e uma comitiva do São Paulo estiveram em Londres para 3 dias e meio de reuniões com o Evangelos Marinax. Dá para dizer que o magnata grego está empolgado com a ideia e existe otimismo na parte do São Paulo
para que o martelo seja batido. Nicola, como é que vai funcionar o investimento de 630 milhões de reais? Há um fluxo programado de investimento, essa grana vai ser utilizada basicamente para a contratação de atletas das categorias de base. A ideia é que o São Paulo contrate os melhores do Brasil e da América do Sul, usando inclusive o serviço de scout do Nottingham Forest, clube inglês, que é um dos times que o Marinax tem. Então, esse serviço de inteligência e busca por jogadores seria utilizado para que o São Paulo mapeasse as principais promessas da Argentina, do Equador, do Uruguai, todos os países da América do Sul, além, obviamente, de jogadores que estejam surgindo no futebol brasileiro. São Paulo seria o protagonista nas compras e montaria uma categoria de base muito mais forte do que a de qualquer outro time do Brasil já teve. Aí, na hora de vender atletas, São Paulo e Marinax dividem o lucro. Como é que funciona esse lucro? Outra informação exclusiva. Percentual começa com 75% do valor do negócio para o São Paulo, 25% do valor do negócio para o Marinax. E com o passar dos anos, esse percentual do São Paulo vai diminuindo até chegar a 60%. O percentual do Marinax vai aumentando até chegar a 40%. Valor final de 60% para o São Paulo, 40% para o Marinax, e essa mudança tem a ver com o fato de que agora o Marinax não investe nada. Então, se o Rian Francisco, por exemplo, for vendido, não seria justo que o magnata já tivesse uma fatia grande e gorda desse atleta, até porque nunca investiu no jogador. Mas daqui a alguns anos essa situação vai mudar, é possível que vários dos reforços vendidos tenham sido comprados pelo magnata grego. Diante disso, ele fica com até 40% do lucro. O que você pensa sobre essa história? Importante dizer que para que esse negócio avance, São Paulo precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, até por isso o Tricolor já faz movimentos entre os conselheiros para explicar direitinho o que está acontecendo e mostrar o quanto isso pode ser relevante para a história tricolor. Você gosta? Não gosta? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!